Obrigado pelo regresso. Vamos retomar a sessão. Esta segunda parte da sessão da manhã tem duas intervenções, vocês já o sabem, com a Sofia Ferreira sobre a esquerda radical portuguesa e as suas relações internacionais e com o José Manuel Linhas Seixas sobre o nacionalismo galego e o 25 de Abril, espelhos e esperanças. Ora bom, breve apresentação. A Sofia Ferreira, além de agora, desde há 2 anos, praticamente, minha colega no Departamento de História e Estudos Políticos Internacionais da Universidade do Porto. Trabalhámos juntos durante muitos anos, quer no seu mestrado, quer no seu doutoramento, e ela é, eu acho, a grande especialista em Portugal sobre a violência política na fase final da ditadura portuguesa, nos anos 60 e nos anos 70, e, diga-se de passagem, estava a desenvolver, não me lembro se chegaste a publicar alguma coisa, sobre os fenómenos também de violência política de organizações armadas no pós-25 de Abril de 1974. Um dos aspectos que ela é, conjuntamente com o Miguel Cardina, e o Miguel Cardina nos últimos anos tem-se desviado deste tema, a grande especialista sobre justamente a esquerda radical, a esquerda revolucionária portuguesa, e é sobre isso mesmo que nos vai agora falar. Portanto, recordo-vos de novo o título: A Esquerda Radical Portuguesa e as suas relações internacionais. Sofia. Bem, obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer ao Conselho de Cultura Galega e, mais especificamente, ao José Manuel Linhas Seixas para estar aqui presente e para vir apresentar, então, aqui uma intervenção sobre a esquerda radical portuguesa e as suas relações internacionais. Eu devo dizer que preparar isto foi complicado, talvez das coisas mais complicadas que eu tive de preparar, porque não há nada de trabalho feito sobre a esquerda radical portuguesa e as suas relações internacionais. Basicamente, esta é a questão. Na historiografia portuguesa sobre a esquerda radical, que é, aliás, uma historiografia muito recente, é um interesse que começou, sobretudo, com os trabalhos do Miguel Cardina e com a sua tese de doutoramento sobre a esquerda maoísta em Portugal, que se tem vindo, de alguma forma, a procurar trabalhar sobre os partidos ou as organizações de esquerda, principalmente o seu papel, a sua ação durante a fase final da ditadura e não tanto no processo revolucionário. Mesmo os trabalhos realizados pelo Miguel Cardina sobre a esquerda radical e aquilo que ele publicou no âmbito da sua tese de doutoramento focam muito mais a esquerda radical em Portugal. Ele procura, essencialmente, perceber qual é a gênese da esquerda radical maoísta em Portugal, quais foram as organizações que apareceram, as suas várias dissidências internas e porquê é que elas ocorreram, mas não aborda especificamente as relações internacionais que elas poderiam ter, centrando-se especificamente no caso português. Também eu, quando comecei a abordar os trabalhos sobre a esquerda radical, mais especificamente sobre as organizações que levaram a cabo ações armadas, e nesse caso não só a esquerda radical, mas também a própria ARA, a Ação Revolucionária Armada, que foi um braço armado do Partido Comunista Português na fase final da ditadura, eu também não me debrucei sobre as relações internacionais que elas tinham, sendo que, no caso, quer da LUAR, da Liga de União e Ação Revolucionária, quer das Brigadas Revolucionárias, elas tinham efetivamente relações com organizações estrangeiras. Aliás, a LUAR estava assente em Paris e em França, era lá que estavam os seus militantes, os seus operacionais, ou grande parte deles, e foi aí que desenvolveu também uma atividade política no seio da imigração e do exílio. Mas não foi também esse o meu foco. O meu foco era perceber porque que no final da ditadura 3 organizações apareceram para fazer ações armadas, sendo que toda a esquerda radical portuguesa defendeu no seu conjunto, teorizou no seu conjunto sobre a questão da luta armada, de fazer a luta armada, de usar as armas para combater a ditadura e a guerra colonial, mas porquê que estas 3 efetivamente é que tentaram, e no caso das Brigadas Revolucionárias e da ARA, efetivamente realizaram ações armadas. Então foi esse o meu foco
e, portanto, aquilo que me chegava de relações internacionais e que eu vou, de alguma forma, apresentar aqui, chegaram-me em algumas entrevistas que eu realizei, mas sendo que a verdade é que eu não aprofundei isso, ou seja, no âmbito do doutoramento não era isso que eu pretendia aprofundar, por isso eu não aprofundei, ou então em alguma documentação que eu, entretanto vi. E devo dizer que, para a questão da esquerda radical durante o processo revolucionário português, ainda é mais complicado. Ainda é mais complicado porque, bom, por um lado, o Miguel Cardina decidiu distanciar-se dos estudos da esquerda radical e tem trabalhado e bem sobre a memória da guerra colonial. No meu caso, porque tendo começado a abordar esta questão no âmbito do pós-doutoramento, em que pretendi analisar a esquerda radical pós-revolução e, sobretudo, a sua vertente armada, ou seja, de constituição das FP 25 de Abril, era esse o foco do meu trabalho. Depois de ter passado também 2 anos intensivos a ver o processo das FP 25 de Abril, que foi até há muito pouco tempo o maior processo da história judicial portuguesa, com mais de 300 caixas de documentação para ver, eu acabei por também trabalhar mais sobre a esquerda radical nos movimentos sociais, sobre a sua ação nos movimentos sociais, do que propriamente sobre as suas relações internacionais. Porquê? Porque eu acho que ainda falta fazer uma história da esquerda radical na Revolução. Se toda a gente fala dos diversos partidos políticos, do Partido Comunista Português, obviamente, do Partido Socialista, até do Partido Social Democrata, falta efetivamente ainda trabalhar esta questão da esquerda radical, das várias organizações de esquerda radical, de como é que elas se estruturaram durante a Revolução, nas divisões que também ocorreram a partir daí e, sobretudo, do impulso e do envolvimento que elas tiveram nos movimentos sociais. Desde o movimento de ocupações de casas, ao movimento de ocupações de terras, ao movimento nas fábricas e de controle operário e mesmo até em relação ao próprio movimento feminista que apareceu com o movimento de libertação das mulheres a partir, evidentemente, ou ligado a esta esquerda radical. Bom, então, quando tive de preparar esta intervenção, eu comecei a pensar o que é que eu teria sobre as questões das relações internacionais da esquerda radical portuguesa com outras organizações dos longos anos 60 que houvesse. E vou-me focar, ou grande parte da minha intervenção irá se focar essencialmente na LUAR, na Liga da União e Ação Revolucionária e nas Brigadas Revolucionárias, porque foi efetivamente as organizações que eu mais trabalhei nesse âmbito e sobre as quais eu tenho mais informação. Também neste âmbito eu quero dizer que bom, esta questão do transnacional, das relações internacionais, de uma história transnacional, também está pouco desenvolvida em Portugal. Devo dizer de alguma forma isso. Existe, evidentemente, sobretudo nos últimos anos, um interesse cada vez maior por fazer uma história que deixou de ser só uma história comparada para ser uma história transnacional, mas evidentemente ainda há um caminho todo a ser feito e, neste caminho, insere-se também estas questões, então, da própria esquerda radical e inserir o caso português nesta dimensão transnacional. Evidentemente que todos nós sabemos que nos longos anos 60, ou naquilo que foi cunhado dos longos anos 60, que abarca esse tempo entre meados dos anos 50 até meados dos anos 70, houve um amplo, multiforme, podemos dizer, movimento de contestação, de protesto, que se espalha pela Europa, pelo Japão, pelos Estados Unidos, pela América Latina, que vai ter um envolvimento muito grande dos jovens, de uma nova juventude, juventude essa que se começa a aproximar, então, que vai começar a criar estes movimentos de esquerda radical, que desenvolve um movimento transnacional, político, cultural, de novas ideias, com novos repertórios de ação, sob também influência
influenciados e com reinterpretações de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, de Marx, de Lenin, que vai acolher com satisfação as ideias de Trotsky sobre a questão da revolução permanente, as experiências inovadoras da revolução cultural chinesa, da revolução cubana, do próprio modelo de autogestão jugoslavo, uma nova esquerda que, no caso europeu, se começa a difundir como tendência, que vai dinamizar movimentos como o próprio Maio de 68 em França, ou em Portugal, podemos dizer, de alguma forma também presente já no movimento estudantil a partir de 1969, mas que verdadeiramente nunca vai deixar de ser minoritária. Esta nova esquerda que, no seu global, partilha referentes globais, uma cultura política, modelos de militância e de imaginários, que vai criar redes transnacionais de intercâmbios que são intercâmbios materiais, culturais, simbólicos. Ou seja, evidentemente, nós estamos aqui num processo que é um processo transnacional de circulação de pessoas, de jovens, de militantes, de circulação de jornais, de revistas, de panfletos, de estruturas clandestinas essas e estruturas de apoio de umas organizações que vão dar a outras, e especificamente também no contexto do exílio, e também de ajudas económicas. Eu aqui irei me focar essencialmente mais na questão dos jornais, de algumas estruturas clandestinas e também de ajuda económica, sobretudo no caso do PRP-BR. Bom, falando só e muito sinteticamente sobre esta questão em Portugal e da esquerda radical, a esquerda radical em Portugal surge de uma cisão, ou uma parte dela surge de uma cisão, efetuada em 1964 por Francisco Martins Rodrigues, que era um membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, que aliás tinha também estado preso e sai com a fuga de Peniche, em que também sai Álvaro Cunhal da prisão, e que já depois no exílio vai começar a distanciar-se e a fazer críticas ao Partido Comunista Português, que vão ser sintetizadas num documento que foi o principal documento ideológico da esquerda radical portuguesa até à Revolução, que foi a luta pacífica e a luta armada no nosso movimento, em que ele vai expor exatamente as diferenças que tinha, ou as reticências que tinha em relação ao Partido Comunista Português, nomeadamente em questões relacionadas com a luta armada, dizendo que em Portugal, no contexto de 1958 e 1962, que ele analisa neste livro, que estavam criadas as condições para um movimento pré-insurrecional que o Partido Comunista Português não soube aproveitar para lançar as ações armadas. Esta é a primeira grande cisão do Partido Comunista Português nesta época, uma cisão que podemos dizer que é uma cisão maoísta, porque Francisco Martins Rodrigues aproxima-se do Partido Comunista Chinês e aproxima-se das ideias do maoísmo, mas a partir daqui, eu não trouxe o mapa, aliás que é um mapa que foi feito pelo próprio Miguel Cardina, ele vai criar a FAP-CMLP, a Frente de Ação Popular, Comitê Marxista-Leninista Português, juntamente com Rui da Piney e com João Polido Valente, mas depois, a partir de 1966, esta organização vai entrar num período de grande pulverização orgânica, de dispersão ideológica, vai dar origem a um conjunto grande de cisões, inclusivamente ao aparecimento de várias organizações de esquerda radical. Organizações essas que são organizações efetivamente pequenas, que estão, sobretudo, urbanas, que estão muito presentes no meio estudantil, como aliás era comum em grande parte da esquerda radical da época. Elas procuram ter implantação no meio operário, alguma delas irão efetivamente ter, mas essencialmente elas, a sua principal atividade e os seus principais apoios estão no meio estudantil, seja nas universidades ou já também nos liceus.
Ao mesmo tempo, vai-se formar, a partir das eleições de 1969, um movimento de reconfiguração da oposição à ditadura. Nestas eleições, a oposição aparece dividida, com a CEO da Comissão Eleitoral da Unidade Democrática, que é apoiada pela Ação Socialista Portuguesa, e a CDE, as Comissões Democráticas Eleitorais, apoiada pelo Partido Comunista Português, por setores católicos, por setores socialistas de esquerda. É na CDE, ou seja, nas Comissões Democráticas Eleitorais, que se pode dizer que se começa a formar um movimento bastante amplo, sectorial, também socioprofissional, especialmente evocado com uma grande dinamização por parte dos jovens, com um setor também significativo das mulheres, mas, sobretudo, há um ambiente de combatividade nesta campanha eleitoral. Há uma estrutura que é uma estrutura flexível, uma estrutura que é descentralizada, há um debate político que é bastante intenso e é aproveitado todo este ambiente que se constrói, sobretudo na CDE, para uma renovação, uma ampliação e também para uma radicalização daqueles que estão à esquerda do Partido Comunista Português. Bom, estas organizações têm, evidentemente, um papel importante e significativo no interior do país, na dinamização e na radicalização da luta contra a ditadura, um papel significativo na radicalização da luta anticolonial e da luta contra a guerra colonial. Vão dinamizar, efetivamente, essa luta no meio estudantil, vão dinamizar essa luta entre os jovens, entre os estudantes. Claro que não são os únicos, aqui também tem um papel que é um papel extremamente importante da própria oposição católica, dos chamados católicos, ou ficaram conhecidos como os católicos progressistas, mas esta esquerda radical vai ter, de facto, este papel que é um papel extremamente importante. Ao mesmo tempo que teoriza sobre a questão da luta armada e do uso de armas, vai apelar, ou quase todas elas, vão apelar à deserção com armas. Deserção essa com armas, porque as armas iriam constituir também paióis de armamento. É verdade que quando chegamos a 1974, nós temos estas organizações, grande parte delas fortemente armadas, podemos dizer, há realmente, pelo menos alguma delas, sobretudo a OCMLP, tem um forte componente armado, com paióis de armamento já organizados. Tem homens que, evidentemente, cumpriram o serviço militar, e alguns deles que desertaram já tendo cumprido o serviço militar ou já estando numa frente de combate. Por isso eles têm homens também preparados militarmente, efetivamente, que sabem como manejar armas, bombas, técnicas de guerrilha, homens efetivamente armados. Mas tem também uma outra questão, e aqui para falar um bocadinho também desta questão mais internacional, tem também uma dimensão internacional. Porquê? Porque uma parte significativa delas vai ter também uma dinamização da oposição no exílio. Parte destas organizações tem setores importantes de militantes que estão exilados, que tiveram de se exilar. Por motivos políticos, evidentemente, porque a própria polícia política já andava atrás deles, outros porque não queriam fazer a guerra, não queriam ir à guerra e, evidentemente, também eles desertam. Então, no contexto do exílio, e aqui muito especificamente do exílio francês, do exílio em França, muitas destas organizações vão começar a, primeiro, trabalhar com a imigração portuguesa. E essa é uma questão que também deveria ser melhor estudada, ou seja, como é que estas organizações de esquerda radical fazem um trabalho com a imigração portuguesa. Nós hoje aqui já falamos sobre a questão da imigração, ou seja, de uma grande vaga migratória dos anos 60, não é, até 1974, de cerca de 1,5 milhão de portugueses que saem do país, sendo que cerca de 900 mil vão para a França.
além a que se junta um número bastante elevado dos desertores e dos refratários. Desertores e refratários esses, uma parte deles já bastante politizados e uma parte também que já estão ligados a estas organizações de esquerda radical. Então, no contexto do exílio, estas organizações vão, por um lado, começar a ter contacto com organizações, especialmente em França, organizações de esquerda radical francesa, contactos esses que passam também por um trabalho que pretende ser feito nas zonas da imigração e com os imigrantes, seja nos bidonville, seja nos próprios locais de trabalho. Então, começa aqui também, ou seja, esses contactos, e aqui eu concordo que é, com o que Manuel Alf disse anteriormente, que é a esquerda radical portuguesa efetivamente muito marcada pelo exílio, pelo contexto do exílio e por um contexto político também francês e, neste caso, pela própria esquerda radical que se estava a estruturar em França. Bom, além disso, relacionado também, mas também relacionado com esta questão, evidentemente muitos destes desertores vão também criar no estrangeiro e comitês de desertores na Dinamarca, na Suécia, na Holanda, na própria França existem comitês de desertores para ajudar os desertores, mas também para dinamizar esta luta contra a guerra colonial. Comitês de desertores esses onde estão presentes, evidentemente, muitos desertores ligados às organizações da esquerda radical portuguesa, mas contam com um apoio logístico, financeiro também de organizações de esquerda desses países. Porque o apoio faz-se muito por uma forma logística, dar, evidentemente, todo um aparelho logístico para apoiar estas organizações, por dinheiro, que também era preciso, evidentemente, fazer, e é esse apoio, no fundo, que se faz também muito através dos comitês de desertores. Em relação às organizações de luta armada, que são as que eu me foco mais, eu não vou falar da ARA, porque a ARA está apenas em Portugal, é um braço armado do Partido Comunista Português, que vem preparar as suas ações especiais, o que denomina de setor de ações especiais, desde 1964, ou seja, desde a cisão de Francisco Martins Rodrigues, que dentro do PCP se começa a preparar ações armadas, mas efetivamente só vai enveredar por essas ações em 1970, quando, a 26 de outubro de 1970, colocam uma bomba no navio Cunene que fazia o transporte de abastecimentos para o exército na guerra em África. Bom, a ARA vai fazer também aquela que provavelmente foi a mais espetacular ação armada durante a ditadura, em que destrói cerca de 30 helicópteros e aviões na base aérea de Tancos. Vai realizar uma série de ações contra o aparelho colonial do regime, inclusivamente contra o quartel da NATO em Oeiras, mas ela vai receber um apoio, evidentemente, que é o apoio do Partido Comunista. É um apoio logístico, é o apoio material, são as próprias armas, o treino que é feito. Estes operacionais da ARA vão fazer treino militar em Cuba e na União Soviética, tudo organizado, evidentemente, pelo Partido Comunista Português. E a LUAR? Bom, a LUAR, a Liga da União e Ação Revolucionária, é formada no contexto do exílio, por imigrantes exilados portugueses, alguns deles que tinham estado no DRIL, como a Camilo Mortágua, aqui que já falamos do DRIL, não é? Do Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação. O próprio Camilo Mortágua esteve no ataque ao paquete Santa Maria. Com Hermínio da Palma Inácio também, que vai ser o principal dirigente da LUAR, da Liga da União e Ação Revolucionária, e depois do DRIL, eles ainda fazem um desvio de um avião, que é o desvio do avião da TAP, que fazia a rota de Casablanca a Lisboa, fazer o desvio do avião para lançar panfletos sobre a margem sul, para denunciar o regime e a guerra colonial, e depois destas ações eles decidem que o exílio não pode ser um exílio na América Latina,
mas tem que ser um exílio o mais perto possível de Portugal. Ora, se não podia ser na Espanha franquista, evidentemente, o país mais próximo seria a França. Então eles decidem ir para a França e lá criar uma organização, que era uma organização de luta armada, que foi então a UAR, que a primeira ação que faz é a entrada deles em Portugal para assaltar uma agência do Banco de Portugal na Figueira da Foz. O dinheiro que resultou do assalto serviria para financiar a organização. Mas é então, dentro, sobretudo neste contexto do exílio, que a UAR vai encetar relações com outras organizações. Vai ser neste contexto, sobretudo, que vai receber um apoio significativo em França de organizações francesas. Por exemplo, eu digo aqui, em 1973, a UAR funda, no contexto do exílio, um jornal, que foi o jornal Fronteira, com o objetivo, lá está, de sensibilizar os imigrantes para a questão da ditadura e da guerra colonial. Inicialmente, este jornal é dirigido por Joaquim Alberto Lopes Simões, ex-operário, ex-padre operário, dirigente da UAR, e é redigido em Bruxelas. No entanto, a necessidade que estivesse mais próximo do grande contexto da imigração faz com que ele passe a ser redigido em Paris e passa a ter como diretor Fernando Pereira Marques, então estudante de Sociologia na Sorbonne. No entanto, não é o nome dele que aparece como diretor do jornal. Efetivamente, a nível oficial, o jornal tem 2 diretores. O primeiro, François Autard, padre sociólogo marxista belga, que tinha participado como perito no Concílio do Vaticano II, e depois será substituído por Pierre Vidal-Naquet, historiador intelectual francês de origem judaica, que participou na resistência francesa aos nazis. Por sua vez, a UAR vai também ter, no contexto do exílio, contactos com o grupo italiano Lotta Continua, a organização de esquerda radical italiana, mas também, e disseram-me eles em entrevistas, que vão organizar o aparelho logístico para exilados dos Tupamaros do Uruguai, que vinham para a Europa, que estavam exilados no contexto francês, foi-me dito nas entrevistas, porque eu não consegui documentação sobre isto, mas que vão criar um aparelho logístico de apoio para quando eles se deslocavam à França. Vão também ter relações com a ETA no País Basco. Estas relações com a ETA, e aqui eu remeto-me também para as entrevistas que me foram dadas, passam também por 2 questões. A primeira dela era também um aparelho logístico, sobretudo um aparelho de apoio na passagem da fronteira. Aquilo que me foi dito por Fernando Pereira Marques é que a ETA ajudaria na passagem da fronteira, ou seja, se a UAR estava em França ou na Bélgica, se os seus operacionais estavam no estrangeiro, quando eles queriam entrar em Portugal, eles contavam com um aparelho de apoio, que era um aparelho de apoio da ETA. Mas não só. Camilo Mortágua, neste caso, também numa entrevista que eu fiz em 2012, diz, e eu cito o que ele me diz: os contactos eram feitos através de alguém que o Palma, ou seja, o Emílio Palma Inácio, conhecia, de quando esteve preso em Espanha. Eles precisavam de armas, e o Palma Inácio indicou-lhe o contacto que tinha na Checoslováquia. Só ele e o Bem-vindo, o Luís Bem-vindo, que também era um operacional da UAR, é que iam à Checoslováquia buscar armas. Eles tinham um catálogo com as armas que vendiam e nós passamos esse catálogo e esse contacto à ETA. A ETA também nos ajudava na passagem da fronteira. Havia uma solidariedade, porque todos combatíamos o fascismo. Bom,
Se os contactos com a ETA passavam por aqui, havia também o aparelho de falsificação e passava também por uma ajuda que era dada no aparelho de falsificação. A UAR tinha um aparelho de falsificação que foi elaborado com a colaboração de Adolfo Kaminsky, um resistente francês da Segunda Guerra Mundial, especialista em falsificação de documentos, que tinha colaborado na resistência francesa aos nazis e na fuga de judeus e que vai apoiar quer a UAR, quer os argelinos, quer os movimentos de libertação das colónias. Kaminsky apresenta, então, a domínio da Palma Inácio, Enrico Real, que se disponibiliza para produzir a documentação falsa que a UAR necessitaria para entrar em Portugal e foi com eles que quer Camilo Mortágua, mas sobretudo Luís Bem-vindo, aprenderam a falsificar os documentos. Também numa entrevista que me é dada por Camilo Mortágua, eles dizem que este contacto foi também dado à ETA, mas não sabe até que ponto é que depois este contacto seguiu ou não. Então, para a UAR, estes contactos eram contactos que eram feitos, que eram importantes, e eles refletem, sobretudo nas entrevistas, esta ligação à ETA e a ligação que era feita, sobretudo a nível logístico, em Paris, a outros movimentos sobretudo de libertação, ou da América Latina, ou da África, que era dado a nível logístico, essencialmente em França. Por outro lado, as brigadas revolucionárias, o caso já é um bocadinho, se calhar, mais complicado, sobretudo no pós-25 de Abril. As brigadas revolucionárias mantêm contactos, sobretudo, com os movimentos de libertação, o MPLA, o PAIGC e a Frelimo, contactos esses que são feitos ou são estruturados essencialmente através da Frente Portuguesa da Libertação Nacional, da FPLN, que estava estabelecida na Argélia. Estes contactos, o próprio Carlos Antunes, numa entrevista que me dá, que eu lhe perguntei sobre os contactos das Brigadas Revolucionárias e do Partido Revolucionário do Proletariado com outras organizações estrangeiras, e ele diz exatamente, e aliás eu cito aquilo que ele me diz, que é, nós não tínhamos grandes contactos com outras organizações estrangeiras, exceto com os movimentos de libertação. A luta deles era a nossa luta. Evidentemente que depois eu apercebi-me que haveria contactos com outras organizações, nomeadamente com a Lotta Continua em Itália, com Carlos Antunes a passar muito por Itália, a fazer várias viagens à Itália, isso tendo-me sido dado noutras entrevistas, mas nunca se aprofundando muito este tema. Em relação às ligações com os movimentos de libertação, as Brigadas Revolucionárias, por exemplo, em dezembro de 1972, realizam um assalto aos serviços cartográficos do Exército, apoderam-se de cartas militares de Angola, Guiné, e Cabo Verde e Moçambique. Apropriam-se também de um relatório secreto feito pelos militares portugueses sobre o posicionamento das tropas nas 3 frentes de combate, e vão entregá-los aos movimentos de libertação, aos representantes do MPLA, do PAIGC e da Frelimo, que estavam em Argel, estavam na capital argelina. Aliás, Agostinho Neto, presidente do MPLA, chega a enviar uma carta de agradecimento às brigadas pelo resgate destas cartas militares. E eu cito o que ele diz aqui, ele diz: em nome do Movimento Popular da Libertação de Angola e em meu nome pessoal, agradecemos pelo envio das cartas militares de Angola, recuperadas por um comando das Brigadas Revolucionárias. Estas cartas contribuirão imenso para o desenvolvimento da nossa luta e são um testemunho da determinação das forças democráticas portuguesas na luta contra o fascismo e o colonialismo. Agradecemos à FPLN por ter tomado uma posição clara e sem equívocos, entregando as cartas aos militares do MPLA, vanguarda do povo angolano em armas. No total foram retirados 200 mapas que, de acordo com os movimentos da libertação, constituíram um importante instrumento para a intensificação da sua luta. As Brigadas Revolucionárias mantêm uma forte ligação à Argélia, sobretudo por causa da FPLN,
Era na Argélia que estava a Frente Patriótica da Libertação Nacional, uma organização unitária da oposição fundada em Roma em 1962, com várias tensões internas no seio desta oposição exilada em Argel, e a partir de 1969, e aqui eu devo dizer, as Brigadas Revolucionárias vêm também de uma cisão dentro do Partido Comunista Português, protagonizada por Carlos Antunes e Isabel do Carmo, em 1969, e desde aí que as Brigadas Revolucionárias tentam influenciar a FPLN, conseguindo, inclusivamente, afastar o Partido Comunista Português da FPLN. Em setembro de 1970, Pedro Soares é expulso da Junta Revolucionária Portuguesa, e as Brigadas Revolucionárias passam, no fundo, a dinamizar esta oposição no exílio em Argel e passam a ter na sua posse algo que é bastante importante, que é a Rádio Voz da Liberdade, que emite exatamente a partir da capital argelina. Bom, com esta cisão, então, as Brigadas Revolucionárias ganham o importante aparelho da oposição instalado em Argel, mas, sobretudo, o respectivo apoio do governo argelino. Isto é importante porquê? Bom, porque a partir de Argel que há os contactos com os movimentos de libertação, mas não apenas por causa disso. É que o apoio do governo argelino vai se manter não só durante este processo da fase final da ditadura, mas já também no contexto da própria democracia, já durante os anos 70. Era também para Argel que as Brigadas Revolucionárias pensavam enviar, e já tinham tudo pronto para enviar, militantes da organização para ir fazer treino militar. Chega a ser enviado um primeiro grupo de militantes, no entanto, depois dá-se o 25 de abril de 1974, e eles vão acabar por regressar a Portugal. Em relação às ligações com o governo argelino, elas mantêm-se após a Revolução e mantêm-se inclusivamente ao nível do financiamento. O financiamento não apenas para o Partido Revolucionário do Proletariado, mas o financiamento também para as FP 25 de Abril, que vem muito a partir exatamente da Argélia. Em 1979, Otelo Saraiva de Carvalho, Moutaliz, militante do PRP, e Francisco Marques, o tal ex-padre também, que tinha pertencido à direção do PRP, formam uma empresa, a Import-Export de Portugal, com o objetivo de obter financiamento para o projeto global. O projeto global seria um projeto para a esquerda tomar o poder, que teria uma componente política e uma componente militar, que foram as FP 25 de Abril. A sede era em Lisboa, mas a maior parte dos seus negócios era feito com países africanos, nomeadamente com a Líbia, com a Argélia e com o Iraque. Bom, na documentação aprendida na sede da empresa é possível verificar viagens de elementos do PRP a Moçambique e à Líbia para realizar negócios, também como à própria Argélia. Mas não só. Há uma outra forma de financiamento que é feita através do governo argelino. Este aqui, que devo dizer que a primeira vez que eu me deparei com este acontecimento foi numa entrevista que foi feita exatamente ao Francisco Marques, em que ele me fala de um atentado. Um atentado feito pelo PRP-BR, que colocam, em 1978, uma bomba num comboio de transporte de mercadorias na Mauritânia, provocando a morte de 8 soldados. Ataque esse que foi reivindicado pela Frente Polisário, que já vinha a realizar uma série de ataques na Mauritânia como forma da luta pela independência do povo sauri, mas que tinha sido organizado e financiado pelos serviços secretos argelinos. Serviços secretos argelinos esses que se teriam pago então às FP, neste caso ainda não às FP, mas ao PRP, para organizar e realizar este atentado. Este dinheiro serviria depois para financiar também a FUP. Aliás, na documentação que eu encontrei,
que é uma documentação do Tribunal, dizem mesmo: a Frente Polisária, apoiada pela Argélia, reivindicou depois os atentados feitos pelo PRP, de acordo com os serviços secretos argelinos. Deste atentado terrorista que o PRP levou a cabo, o partido oferiu até ao momento 8.000 contos entregues pelos ditos serviços secretos. O que foi estabelecido é que o PRP receberia 400.000 francos de 2 em 2 meses, com a promessa de darem apoio e guarida a militantes que, procurados pelas autoridades, entrem naquele país, ou seja, na Argélia. Bom, em questão aos financiamentos do PRP depois do 25 de Abril. Além da questão argelina, teria mantido contactos, e contactos esses que se traduziram também em formas de apoio e de financiamento, com o Partido Socialista Árabe do Iraque, que será um dos principais financiadores do Página 1, o órgão do PRP, no finais dos anos 70. Bom, existem também contactos com várias outras organizações, nomeadamente com a Organização de Libertação da Palestina, e, mais uma vez, aparece aqui, claro, evidentemente, a questão da ETA ou ligações que o PRP teria estabelecido com a ETA. Devo dizer que, nas entrevistas que eu efetuei, se para o período antes do 25 de Abril, eles também falam da questão da ETA, ou seja, que também teriam relações ou contactos com a ETA, tal como a UAR, para facilitar a passagem da fronteira, um apoio que seria, sobretudo, um apoio logístico. Eles não aprofundam nas entrevistas esta questão da ligação à ETA, já num contexto da democracia nos dois países, dizendo que as ligações se tinham mantido, mas eram bastante esporádicas, e dizendo mesmo nas entrevistas que eu realizei que não queriam, de forma nenhuma, aprofundá-las. Bom, o PRP vai manter relações com a autonomia operária italiana, com o Partido Socialista Árabe, que eu já disse, do Iraque, com o Partido Socialista CNR do Chile, com o Partido Revolucionário Venezuelano Ruptura, com o Grupo de Resistência Dominicana, com a Internacional Socialista dos Estados Unidos, com a Frente Polisário, com a República Árabe Saudita Democrática, estou a acabar, com a Frente Popular de Libertação de Oman e também com a Líbia de Gaddafi, que, aliás, irá também financiar as próprias FP 25 de Abril. Bom, para terminar nos meus 3 minutos, sobretudo dizer o quê? Dizer que, obviamente, num contexto que é o contexto do pós-68 e um contexto dos anos 70, as organizações de esquerda radical portuguesa mantiveram, evidentemente, apoios e mantiveram relações com outras organizações também de esquerda radical estrangeiras. Apoios esses que passavam, evidentemente, por questões quer de apoio logístico, quer, em alguns casos, de apoio financeiro. As questões do apoio financeiro são muito mais difíceis de ver e de trabalhar. Aliás, nas entrevistas que eu realizei, que fui agora voltar a ouvir para preparar isto, quando eu pergunto sobre apoio financeiro, nunca me respondem, evidentemente, ao tema. Terá existido apoio financeiro de organizações estrangeiras a organizações de esquerda radical portuguesas, mas eles nunca entram muito por estas questões. Aparece em relação, já num contexto pós-25 de Abril, ao PRP e mais tarde o PRP, que acaba em 1980, mas mais tarde às próprias FP 25 de Abril, porque, evidentemente, no processo judicial aparece estas questões de como é que eles eram financiados, com documentação a mostrar estes apoios financeiros. Aqui, neste caso, o apoio seria muito mais financeiro do que um apoio, evidentemente, logístico, que penso que teria sido a base dessa questão antes, ou seja, deste apoio antes da Revolução. Durante a ditadura, o apoio passaria também, evidentemente, por algum apoio financeiro, mas era, sobretudo, por uma dinamização, por um apoio, por uma questão de ajudar a nível da propaganda, a nível dos órgãos de informação, a nível também de acolher os exilados, os militantes e dinamizar a luta contra a ditadura e contra a guerra colonial. No entanto, evidentemente, a partir dos anos 70, esta esquerda radical entra em lenta agonia, não só em Portugal, mas no contexto também internacional. No entanto,
Ela, durante estes longos anos 60, anima grande parte da contestação estudantil e juvenil, cria uma verdadeira rede transnacional de jovens revolucionários, com uma cultura política, com militância comum, do qual também faz parte a esquerda radical portuguesa, mas que eu acho, evidentemente, que é preciso ainda ver e é preciso trabalhar, porque esta história ainda está por fazer. Obrigada. Agradeço muito à Sofia Ferreira o seu contributo e agora José Manuel Linhares Seixas para a mesa para a última intervenção da manhã.